São 7h13. O Parque Estadual de Vila Velha vai completar 70 anos em 2023. E o gestor do parque, o Leandro Ribas, é o convidado de hoje aqui no estúdio do T-News. Bom dia, seja muito bem-vindo, Leandro. Bom dia, é um prazer estar falando com todos os paranaenses a respeito do nosso querido Parque Vila Velha. Sob a concessão da Sou Parques, desde 2020, já faz um tempinho, né? O Parque de Vila Velha, que foi criado lá em 1953, tem passado por algumas mudanças nos últimos anos. Quem ainda não conhece, ou quem conhece faz tempo que não vai, com certeza vai se surpreender. Eu queria que você começasse contando quais foram os principais pontos dessa nova administração desde 2020 ali no espaço. Nós assinamos o contrato em 2020, né? Foi um processo licitatório com o governo do estado realizado em 2019. E a assinatura ocorreu em fevereiro de 2020, em março veio a pandemia, onde foi preciso fechar todos os estabelecimentos. Então, nesses primeiros 6 meses... Quando que ia imaginar, né? Quando que a gente ia imaginar que... Mas assim, foi muito triste para nós, porque o contrato previa 30 dias de transição, com o governo do estado ainda operando o parque, nós fazendo uma gestão compartilhada. Faltando 3 dias para vencer esse prazo, quando nós assumiríamos o parque, veio o primeiro decreto estadual que fechando todos os estabelecimentos. Só que a gente aproveitou esse tempo de pandemia para fazer as reformas iniciais no parque, né? Então existe uma ponte dentro do parque, onde a gente reformou a ponte. Hoje todos os veículos não saem mais do parque para conhecer todos os atrativos naturais, trafegam apenas dentro do parque. As estruturas existentes, como centro de visitantes, estruturas de apoio pontos de ônibus, mirantes existentes dentro do parque, nós aproveitamos esse tempo para restaurar, fazer essas reformas. Implantamos uma sinalização que permite que agora a visitação seja autoguiada, né? Antigamente, antes de nós assumirmos o parque, a visitação em dias de semana, que são dias com menos movimento, só eram permitidas com o acompanhamento de guias cadastrados, o que deixava o passeio muito mais caro. Então a gente implantou uma sinalização autoguiada muito fácil das pessoas compreenderem o parque com a visitação. E implantamos alguns atrativos. Esse sim é a principal diferença do parque da nossa gestão. A gente colocou uma rota de cicloturismo, 22 quilômetros dentro do parque, para você pedalar com segurança e deslumbrando as belezas naturais do parque. Os ônibus do estado nós transformamos em jardineira, então o passeio se torna mais agradável, com mais contato, mais imersão na natureza do parque. Dá para conhecer com o ônibus jardineiro. Isso, o ônibus do parque a gente Olha que legal. Transformou eles em jardineiras, então tem essa... remete um pouco ao passado. A criançada adora os nossos ônibus, porque eles são coloridos, são lúdicos. Crianças, é uma boa opção para quem está com criança, né? Porque às vezes é difícil controlar, dependendo da quantidade de criança, que todos façam o passeio a pé, né? Dependendo das distâncias e tal, é uma comodidade, porque daí você vai de cima, explicando, contando e fica todo mundo de boa. Fica todo mundo dentro da jardineira para a criançada não cuidar, não cansar. Vou só voltar lá, porque eu não entendi muito bem a parte de circulação com os veículos dentro do parque. Como é que era antes e o que mudou? Que você falou que não precisa mais sair com o veículo para ir de um ponto até o outro? Os pontos dentro do parque, o parque são 3 atrativos âncoras do parque, que são atrativos naturais, né? O que a natureza mesmo nos deu. Que são a Lagoa Dourada, né? Que é um aquário natural, a céu aberto, águas cristalinas, que é uma furna em processo de composição, então você consegue ver os cardumes de peixe, é um momento relax do parque, muito contemplativo. As furnas, que são cavidades verticais com aproximadamente 110 metros de profundidade, sendo que metade coberta por água. E os arenitos, que são as rochas, as formações milenares, né, que remetem rochas com formas de leão, camelo, garrafa e a famosa taça, que é símbolo do turismo paranaense do Brasil, e inclusive muitas empresas utilizam a taça de Vila Velha como logo das suas marcas, né? Então, o transporte desses locais, anteriormente no parque, a gente tem um estacionamento, a pessoa chega, deixa o veículo próprio no estacionamento e se desloca com esses ônibus entre esses atrativos naturais. Só que antes, devido a essa ponte não ter capacidade para tráfego de ônibus, veículos pesados, ainda mais com passageiros, eles precisavam sair novamente na BR-376, acessar o parque pela parte de trás do parque, passando
por uma comunidade vizinha para depois entrar no parque. Então o passeio ficava muito desconexo. Você estava com uma imersão, você busca a natureza, busca uma imersão na natureza e você saía para a BR novamente para acessar outras áreas do parque. Então agora, com a reforma dessa ponte, esses nossos veículos que fazem o translado entre um ponto e outro só ficam dentro do parque. E aí, como a gente tem feito um trabalho muito bom de conservação ambiental, em conjunto com o órgão concedente, que é o Instituto Água e Terra, a gente já visualizou lobo-guará lá no nosso parque, onça sussuarana. Então, é possível que nesse trajeto interno pelo parque você tenha a possibilidade de conseguir enxergar esses animais também, visualizar esses animais também. Então, a conservação ambiental também faz parte do nosso atrativo dentro do Parque Vila Velha. Legal. Para quem já visitou o parque, você vai descrevendo e a pessoa vai lembrando, né? Dos três principais pontos ali, né? As três principais atrações, de como é feito o trajeto, mas tem gente que nunca foi. Então, eu queria pegar um por um para a gente explicar para os ouvintes que não tiveram experiência e até despertar a curiosidade para que venham, o que são os arenitos. A impressão que eu tenho quando vou lá é que parece que a gente está dentro de um aquário, né? São formações que parecem, e era mesmo, fundo do oceano, né? Há 300 milhões de anos era o fundo do mar. Então, explica pra gente o que são, com detalhes, essas três principais atrações. Tá, então vamos começar pela Lagoa Dourada, né? A Lagoa Dourada é uma furna em processo de decomposição, como eu mencionei anteriormente. Então a furna são cavidades verticais. Pensa numa caverna que ao invés de ser horizontal, ela é na vertical em direção ao centro da Terra. E as paredes ao lado dessa furna foram se deteriorando e hoje ela ficou com uma profundidade de 4 a 12 metros a nossa lagoa. Então ela é uma água muito cristalina, muito transparente. Ela é coberta por vegetação e por que recebe esse nome de Lagoa Dourada? Porque ao bater os raios do pôr do sol, ela fica com a coloração realmente mais dourada e recebeu esse nome de Lagoa Dourada. Depois temos as furnas, são duas cavidades verticais, né, com aproximadamente 110 metros. A gente chama a Furna dos Lambaris e Furna dos Andorinhões. Por que esses nomes? Na furna dos lambaris existe uma espécie de lambari endêmica que só existe dentro daquela furna, né? Algum passarinho levou lá e os peixes começaram a se reproduzir lá dentro, então só existe dentro daquela furna. Olha que legal! E a furna dos andorinhões recebe esse nome porque ela é habitada pelos andorinhões de coleira falha, que também é um pássaro típico da região, né? Que sobrevoa e faz um balé incrível. Porque na saída, quando começa o nascer do sol, eles saem para buscar alimentos. E no retorno deles, no pôr do sol também, eles ficam voando sobre a furna, como se fosse um redemoinho de andorinhões, e vão acessando um a um a furna. Então fazem um balé incrível no acesso à furna. Para assistir, o recomendado é ficar então até o fim da tarde, isso? É que não tem muito combinar a hora com eles, né? Porque... Seria bom se pudesse deixar agendado, né? Exatamente, porque assim, que nem hoje o dia tá brusco. Eles saem quando aparecem os primeiros raios solares. Então pode ser que hoje eles nem saiam. Assim, o retorno também acontece isso. Se o tempo tá bonito e começa a fechar, eles retornam para casa. Então não tem um horário certo. Mas às vezes você consegue no fim da tarde, ver esse balé dos andorinhões quando lá. É um dia de tempo firme e tal. Que legal. Isso. Esse eu nunca vi. E nas furnas são onde nós temos os nossos atrativos de aventura. Lá nas furnas a gente implantou um circuito de arvorismo que fica dentro de um bosque de araucárias. São 10 desafios, altura de 8 a 12 metros. Então, muito radical o nosso arvorismo, mas é muito legal de se fazer em família, né? Então dá para adolescente, criança, dá para fazer o circuito também ou é só para adultos? As únicas restrições são mínimo de 1,40 m de altura e no máximo 100 kg. São as únicas restrições para se fazer o arvorismo. Então, muita gente consegue fazer. Quanto tempo já tem o arvorismo, mais ou menos, ali? O arvorismo foi implantado com a nossa gestão em 2020. E tem bastante adesão? O pessoal se aventura? Tem. O arvorismo é incrível. Eu não conhecia esse produto antes de implantar no parque, já tinha ouvido falar. Mas o nosso arvorismo ele é muito legal, porque remete muito à natureza também, remete muito ao Paraná. A gente fez questão de colocar ele num bosque de araucárias, então você vai margeando araucárias. Ele é uma experiência incrível, o nosso arvorismo é muito bacana. Qual que é o bioma ali? Ali é o bioma Mata
Atlântica. É a Mata Atlântica com Araucária, né? Com Campos Gerais. Com os Campos Gerais, é uma mistura, né? Isso, então a gente é uma zona de transição, a floresta umbrófila mista. Mista por causa da Mata Atlântica e os Campos Gerais. Legal. Temos então ali em Furnas o arvorismo, mais alguma atividade nova ali? E a principal atividade atualmente que é a tirolesa. A tirolesa é a tirolesa mais linda do Brasil, passa sobre uma das Furnas. Então imagina que você sobe numa torre de 20 metros de altura, se equipa com a cadeirinha. A nossa cadeirinha é diferente de qualquer cadeirinha que se encontra por aí de tirolesa, não é aquela que fica amarrada na virilha, é uma cadeirinha como se fosse uma cadeirinha de estação de esqui, bem confortável, bem democrática para todo mundo fazer sem receio, muito segura. Você sai de um ponto de 20 metros de altura, começa a passar por uma vegetação de Campos Gerais, começa a ver aquela vegetação mais densa da Furna, até você olhar o espelho da água da Furna que está a 70 metros de altura da tirolesa, e para encerrar o passeio. Então é um visual incrível a nossa Furna mesmo. Quem puder ver os nossos vídeos que nós temos no nosso canal no YouTube. Para acessar essa área onde é feita a tirolesa e para fazer mesmo a atividade da tirolesa, tem alguma restrição de mobilidade ou pessoas idosas, pessoas com uma dificuldade de mobilidade conseguem fazer? Conseguem acessar. Essa é para todo mundo? Para todo mundo também. Isso é muito legal, né? Muito legal, porque deve ser uma vista maravilhosa. Não, a vista é incrível. Essa tirolesa realmente... Quem tiver a oportunidade de ver o nosso canal no YouTube para dar uma olhadinha qual é o visual dela, vai ver que eu não estou exagerando quando eu digo que é a tirolesa mais linda do Brasil. Legal, olha só, a gente ainda não chegou nos arenitos, eu vou aproveitar que já está chegando pergunta. O Sinésio escreveu para perguntar sobre como está a questão da visitação aos arenitos, se ainda é acompanhada por guia. E ele lembra que, né, que infelizmente, se não tiver o acompanhamento, muitas vezes acontece depredação. E antes de passar para você explicar como está sendo feito hoje, eu aproveito que a última vez que eu fui ainda era visita guiada. Eu, honestamente, não gosto muito de ter que acompanhar no mesmo ritmo do grupo, porque às vezes tem alguma paisagem que você quer ficar um tempo a mais, quer observar sem precisar seguir, né, naquele mesmo ritmo. Mas fiquei bem triste de ver a questão da depredação mesmo. Eu não digo nem que é uma questão de maldade das pessoas que visitaram por muitos anos ali, mas talvez de falta de orientação e consciência mesmo sobre a preservação daquilo ali, né? Então, gente que escreveu o nome, alguns arenitos que estavam com marcas de desgaste das pessoas pisarem, subirem para tirar fotos nas estruturas ali, que é super difícil de preservar, porque elas se desfazem, né, se você tiver esse contato. Então, aproveito para perguntar, como é que ficou a questão de ser guiado ou não guiado, e como é que a administração está fazendo para evitar que a gente tenha novos danos ali nos arenitos? Então, a visitação agora é autoguiada. A gente implantou uma sinalização que permite você fazer a visitação sozinho. Logicamente, para evitar esse tipo de depredação e para servir como um ponto de apoio aos nossos visitantes, nós espalhamos monitores pela trilha dos arenitos, mas não que eles fazem o guiamento, né? A visitação é autoguiada, a gente faz uma imersão inicial do visitante quando ele chega ao parque, então tem todas as explicações nas próprias placas, então tem todas as regras do parque, proibições com relação a isso. E é isso que se falou realmente. Hoje a visitação, a gente entende que tem aquela pessoa que gosta de caminhar mais rápido realmente para ter o contato com a natureza, e aquela que gosta de ir tirando fotos. São 18 formas que nós temos, né, mais conhecidas assim. Então tem aquela que gosta de tirar foto em todas as 18. Então demora mais a visitação, e isso é permitido. Não é necessário o guia. Logicamente que tem pessoas que preferem a contratação de um guia para ter uma visita mais proveitosa com relação ao repasse de conhecimento. A gente indica alguns guias para fazer esse tipo de serviço também, né? Alguns guias locais, né? Pensando no negócio, na economia local também. Porém, não é necessário. Hoje você faz... Mas é bom ter, né? Porque também eles nos mostram, muitas vezes, formas que a gente não está enxergando. Então, ali parece com tal coisa. Aí você olha e fala, nossa, é mesmo, não é? Então, também tem isso, de ter alguém que possa orientar. Mas você disse que agora tem uma sinalização. Isso, todas as formas são sinalizadas. Então, você já consegue 18. identificar. Isso, as sinalizadas são 18. Logicamente que tem gente, por exemplo, a gente tem muitas pessoas, os visitantes que indicam outras formas para nós, né? Tem às vezes a criançada, principalmente, tio, viu uma galinha lá, coloca a placa pra galinha. Daí a gente vai lá e realmente consegue. É uma questão de imaginação mesmo, dá pra ver muita coisa que não tá ainda catalogada ali, que tá claramente a forma, legal. Então é isso que a gente conta, né? Os arenitos, a visitação, em todo o parque a visitação é autoguiada,
Porém, ainda existem pessoas e grupos que preferem a presença de um guia para deixar o passeio mais rico. Mas não é necessário. O ingresso do parque hoje não é mais necessário ter a contratação de um guia para fazer a visitação. Mas os registros dessas intervenções, que a gente voltou lá, vamos voltar lá atrás do vandalismo, isso diminuiu de vez? Foi contido? Diminuiu, praticamente foi contido, porque a gente, como mencionei, a gente coloca monitores em pontos estratégicos da trilha e também circulando pela trilha. Além disso, fizemos a implantação de algumas câmeras de segurança, né, sinal Wi-Fi em alguns pontos estratégicos e câmeras de segurança para evitar esse tipo de vandalismo. Intimida um pouquinho, né? São 7h29, é hora da gente fazer a pausa para encerrar a edição estadual. Depois do intervalo, os ouvintes vão acompanhar o noticiário da sua região, alguns vão continuar com a gente. A entrevista segue e vai ficar disponível no nosso YouTube, TNews no ar. Para quem quiser link para acompanhar ao vivo, manda mensagem aqui no WhatsApp, ou então depois é só acessar lá TNews no ar no YouTube para assistir a entrevista na íntegra. Já voltamos. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h33. Hoje está aqui no estúdio do TNews o gestor do Parque Estadual de Vila Velha, Leandro Ribas, que já falou sobre as principais atrações do parque, sobre algumas mudanças que foram implantadas aí com a nova gestão, que iniciou a partir de 2020, né, em plena pandemia. Alguns ouvintes estão participando, o Edivan Silva está dizendo que ainda quer conhecer o parque, ele não conhece. E tem uma dúvida que chega aqui da Tátia de Irati. Ela sempre quis conhecer o parque, tenho 2 filhos. Uma tem 6 anos e o menino 7 anos. As recomendações para tirolesa são as mesmas do arvorismo? Ela quer saber quais são as opções para crianças com essa idade, de 6 anos e 7 anos. O que dá para fazer? A tirolesa a gente consegue diminuir um pouquinho a altura mínima. Com 1,20 m já consegue fazer, porque a gente tem um suporte que a gente consegue instalar na cadeirinha, onde é possível fazer a tirolesa com no mínimo 1,20 m de altura. E tem essa restrição de peso? De peso também tem. 100 quilos também. 110 na tirolesa. 110, então 110. A margem é maior dos dois lados. É maior dos dois lados. Um pouquinho menor ou um pouquinho maior também. E um pouquinho mais pesado também. Uhum. Isso aí. O Borges está perguntando, né, a respeito do voo de drone, se é permitido voar e fazer imagens aéreas hoje lá no Parque de Vila Velha. A liberação, comumente não é possível. Logicamente que a gente já fez alguns ensaios comerciais lá no Parque Vila Velha, onde as empresas locam um espaço do parque para fazer ensaios comerciais, ou então até alguns visitantes locam para fazer ensaios para casamento, chá de bebê, casamento, formatura, festa de 15 anos. Então daí com uma liberação especial é possível, mas é necessário o agendamento prévio e ter autorização da ANAC para fazer o drone lá. Você chegar com o drone não é permitido. Ok. Respondido então. A gente falou sobre 2 atrações novas, o arvorismo, a tirolesa e também tem o balão estacionário. Explica como é que é essa brincadeira aí. O balão estacionário, então nós adquirimos um balão, né? Muito bonito o balão. A gente já fez algumas ações, tanto aqui em Curitiba como em Guarapuava, com o nosso balão estacionário. Vamos fazer agora, em setembro, em Jaguariaíva, uma ação também com o nosso balão estacionário na festa dos 200 anos de Jaguariaíva. Então é um balão onde é possível subir de 3 a 4 pessoas. Ele sobe estacionário. O que é o estacionário? Ele sobe ancorado por cordas e, dependendo das condições climáticas, sobe a uma altura de 15 a 40 metros de altura esse balão. Então você consegue ter uma visualização dos campos gerais do alto. Então é mais uma novidade que a gente implantou e que a gente leva esse balão também para fazer algumas ações fora do Parque Vila Velha. Muito bem. Caminhadas, trilhas, cicloturismo, você falou sobre o circuito, mas eu vi que também tem algumas opções de trilhas e a caminhada noturna. Como é que são esses passeios? A trilha, elas são as trilhas existentes no parque, né? Então, nos arenitos, você caminha 900 metros até chegar à Taça e tem a continuidade da trilha para terminar o circuito dos arenitos, que a gente chama de trilha do bosque, que são mais 1.600 metros. Né? Então, ali é o circuito do arvorismo. Lagoa Dourada são aproximadamente 400 metros de trilha e em Furnas são 600 metros. A gente está para fazer o lançamento de um novo produto que é a Trilha da Fortaleza.
Porque os arenitos são as formações rochosas mais conhecidas. Quando você passa pela BR, você consegue ver os arenitos. A Fortaleza é uma formação mais densa, mais fechada, e que é mais no meio do parque. O parque, só para você ter uma ideia, são 38 quilômetros quadrados de extensão. O que a gente vê no passeio é muito pouco perto do tamanho total do parque. Então a gente tá para fazer uma trilha, daí sim, com muita caminhada, aproximadamente 9 quilômetros de caminhada, pelo meio do parque. Daí vai uma trilha que vai o dia inteiro, que a gente chama de Trilha da Fortaleza, porque possibilita conhecer essa outra formação rochosa. O que é a Fortaleza? A Fortaleza pensa nos arenitos, só que os arenitos eles são mais espaçados, que fazem as formas do índio, do leão. A Fortaleza é uma formação rochosa mais compactada. Então ela é um pouco mais alta que a formação dos arenitos. Impressiona por causa disso, porque tem uma impressão de ser uma fortaleza realmente. Só que é uma formação um pouco mais compactada. É o mesmo tipo de rocha, mas é uma formação mais compactada. E aí vai ser uma trilha que tem um nível um pouco mais elevado de dificuldade. Um nível bem mais elevado de dificuldade, porque você caminha o dia inteiro e por vários tipos de terreno, né? Você sai no asfalto, que é passando pelos arenitos, entra na grama, nos nossos aceros, né? Que são os caminhos internos que nós temos dentro do parque para fazer o controle de possíveis incêndios. Vai passar por uma cachoeira, que é a cachoeira do Rio Quebra-Perna, e finaliza o passeio em Furnas e na Lagoa Dourada. Muito legal. Já tem mais ou menos uma previsão de quando que vocês devem ativar esse passeio? A gente está querendo fazer a primeira experiência agora em outubro, em comemoração aos 70 anos do parque. É provavelmente um passeio mais interessante para as mesas mais quentes, né? Em função principalmente desse contato com a água, cachoeira, será ou não? Ou pode ser feito? Não necessariamente, Não. porque o povo que gosta de caminhar Não liga muito pra não. isso. Até às vezes o contrário. Às vezes quando tá mais fresquinho é melhor para fazer uma caminhada de longo percurso do que quando tá o mais quente, né? Logicamente que o banho na cachoeira fica prejudicado, mas a questão do passeio em si, a caminhada é melhor quando tá mais fresquinho. Essas são as trilhas. E a caminhada noturna? A caminhada noturna é o nosso produto de maior sucesso. Quando a gente lança esse produto, a venda só é antecipada, não é disponível comprar na bilheteria. Mas quando a gente lança esse produto, ele esgota rapidamente no nosso e-commerce. E inclusive nessa semana, nós faremos agora uma caminhada especial, porque tem super lua cheia no dia 1º, né? Então na sexta-feira, ela comumente ocorre a cada 15 dias, próximo às luas cheias e nova, aos sábados. Mas como é uma lua de super cheia agora, na sexta-feira, a gente abriu uma edição especial e tá com ingressos à venda agora para essa ação do dia 1º de setembro, sexta-feira. Então ela é noturna, ela começa no pôr do sol. O pôr do sol do parque também é muito lindo. O pôr do sol de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, ele tem uma coloração diferenciada. Você consegue acompanhar esse pôr do sol, faz o passeio pelos arenitos até a taça, sem o auxílio de nenhuma iluminação artificial. O parque, por ser afastado, propicia aí essa interação muito legal. É outra visitação, você vê os arenitos pela manhã, à tarde, durante o dia e à noite. É outra visitação, você pensa que está em outro parque. E você Para essa caminhada noturna, os visitantes chegam no fim da tarde. Chegam no fim da tarde. Logicamente, quem tem possibilidade de fazer o passeio durante o dia também faz, mas a incidência é menor. As pessoas realmente chegam no fim da tarde no parque. Muitas pessoas também vão no parque na caminhada noturna, se hospedam em Ponta Grossa para fazer o passeio no parque no outro dia pela manhã. Que é uma boa ideia, porque tem tantas atrações, né? Vale a viagem, quem tá vindo de fora, né? Exatamente. Ponta Grossa é uma cidade que está bem estruturada com relação à rede hoteleira de Ponta Grossa, vários hotéis locais e também de renome nacional Para quem estão lá. quer passar um dia inteiro ali no parque, tem a infraestrutura para você se alimentar, para ir ao banheiro, para descansar? Como é que tá isso? Tem tudo no parque, né? A gente tem nessa reforma do centro de visitantes que nós fizemos, a gente implantou operações gastronômicas. A gente trouxe um parceiro local, hoje é o Bosque das Araras, que está fazendo a operação gastronômica do local, que serve pratos típicos da região. E aos finais de semana ele serve o famoso alcatra na pedra, que é o prato típico de Ponta Grossa. Então a gente tem todas as opções, além de lanches, cafés, todas as opções lá no parque. Você passa o dia inteiro com tranquilidade, sem sair do parque, sem precisar ir para BR para se alimentar.
tem áreas de descanso, áreas kids para crianças também ficarem se divertindo enquanto os pais se alimentam ou tomam uma cervejinha. Tem tudo disponível lá no parque. A gente tem perguntas chegando aqui do Helder perguntando sobre preços, né? Tem o ingresso para visitação, cada ingresso é vendido à parte para essas atividades. Como é que está essa tabela hoje? O ingresso de acesso ao parque possibilita a visitação nos 3 atrativos naturais, Lagoa Dourada, Furnas e Arinitos, já contemplando o transporte interno para esses locais, certo? As atividades extras, como arvorismo e tirolesa, balão, são preços diferenciados. E o cicloturismo, a pessoa que adquire o cicloturismo tem o direito do acesso ao parque incluso no valor do ingresso. É um pacote. É um pacote. Para essas atrações, o ideal é fazer a reserva antes? Ou, por exemplo, chegou lá, ficou com vontade de fazer a tirolesa, consegue? Consegue fazer na hora. Não precisa decidir tudo antes, então? Não precisa, não precisa. Isso acontece muito com a tirolesa, as pessoas não sabem o que vão encontrar e preferem ver antes de adquirir o ingresso. Logicamente que a gente faz algumas promoções, né? Compras de combo, o valor antecipado é um pouquinho mais barato, mas é possível comprar na hora, quando se decide ver. E a pessoa, quando vê, quer fazer. Eu imagino. O aniversário de 70 anos do parque está chegando, vai ser no dia 12 de outubro. Como é que está a programação das comemorações aí? A gente está incentivando os nossos visitantes, não só os atuais, mas como desses 70 anos de visitação do parque, para mandarem fotos para nós do que já vivenciaram no parque, né? A gente tem, assim, O Paraná tem um carinho muito grande pelo parque, né? Com quem a gente conversa, assim, fala, eu já fui no parque quando era criança, eu já fui no parque com a escola. Eu lembro do meu pai me levando, na época que poderia chegar muito mais próximo da taça, né? Tinha gente que subia nas pedras, inclusive, que hoje não é possível. E algumas lembranças mais antigas, como a existência da piscina que tinha lá, uma pista de kart também. Então, várias lembranças. O elevador, quando funcionava e que a gente está fazendo a restauração, Tá os passando estudos. Vou aproveitar. Com relação ao elevador, ele está com a atividade parada e vai ser retomado mais para frente? Ele está com a atividade parada ainda. A gente fez um protocolo de intenções para fazer a reativação dele junto ao órgão ambiental. Foram solicitados para nós a elaboração de alguns estudos para que a gente possa restaurar ele dentro do nosso conceito de sustentabilidade. Esses estudos já estão sendo elaborados, previsão de finalizar até o final do ano esses estudos. Tudo tem que passar por essa análise, né? Porque a gente está falando de uma unidade de conservação importantíssima. Então, qualquer coisa que mexe ali tem que ser muito bem pensado do ponto de vista ambiental, né? Sem dúvida. E além de ser uma obrigação ambiental, a gente entende, nós como gestores do parque entendemos como necessário também, porque a gente quer um turismo sustentável. A gente não quer explorar uma unidade de conservação, a gente quer realmente a prática de um turismo sustentável dentro dessa unidade de conservação tão importante no Paraná. Voltando lá à campanha dos 70 anos, então vocês estão reunindo as imagens, as pessoas vão mandar imagens, o que vai ser feito com isso? As imagens a gente vai fazer um painel que vai ser inaugurado daí nesse dia 12 de outubro, que é o nosso aniversário de 70 anos. Que legal, e deve ter muita foto interessante, né? Porque são muitos anos de história, né? E com muitas situações diferentes, momentos diferentes. Momentos diferentes do parque, né? Existe um momento onde o parque foi fechado apenas para realização de estudos, existiram momentos que foi pensado apenas em turismo, então são vários momentos que a gente vai tentar retratar nesses 70 anos de história. Muito bem, com relação ainda ao aniversário, como é que as pessoas participam? Eles podem mandar as fotos para nós, né, através das nossas redes sociais. Até convido a todos que sigam as nossas redes sociais. Lá a gente posta bastante informação, @Parque Vila Velha. Ou então para o e-mail atendimento@parquevilavelha.com.br. Podem estar enviando essas fotos até para não perder a qualidade, né? Porque as fotos geralmente são fotos de fotos. Porque as fotos são bastante antigas, né? São impressas ainda, então... Daí a gente tira do álbum, né? Isso aí. Muito bem, depois quem quiser as indicações de como mandar, ou anotar e-mail, o site, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente encaminha tudo certinho. Com relação à infraestrutura, a novas atrações, vocês já
Fizeram tudo que estava planejado ser feito? Você falou que tem a possibilidade de lançamento em breve de uma nova caminhada mais longa até Fortaleza, falou sobre a questão de reativação, possível reativação do elevador, dependendo do resultado desses estudos. Mais alguma estrutura está sendo prevista ou o que tinha que ser implantado já foi? Não, isso é apenas o começo. A gente entende que nessa primeira fase do parque, né, falar um pouquinho da parte econômica também, a gente começou a operar sem uma receita por 6 meses, né, que estava na previsão do nosso plano de negócio. Então a gente fez esse primeiro momento do parque que nós assumimos é a fase de realmente dar mais conforto e mais estrutura para a visitação, né? Antes não tinha uma operação gastronômica onde você poderia almoçar lá, por exemplo, eram servidos salgados apenas dentro do parque. Então a gente já fez essa restauração, já tem uma possibilidade de alimentação, de se passar o dia inteiro, o conforto com as estruturas, por exemplo, da ponte que eu citei anteriormente, uma loja de souvenirs para você, além do artesanato local, alguns produtos próprios nossos que a gente faz à venda lá na loja. Levar uma lembrancinha. Então a gente está dando um pouco mais de conforto agora nessa visitação inicial no parque, mas existem vários projetos para dentro do parque, vários projetos que a gente tem interesse e realmente de mudar esse conceito do Parque Vila Velha realmente ser o segundo atrativo mais visitado do Paraná, né? Perdendo apenas para as cataratas, né? Então a gente quer chegar lá e está muito próximo disso. E depois do susto de ter iniciado as operações ali, a gestão do parque na pandemia, que é uma coisa que não tinha como prever, né? E de todo esse período em que as pessoas não podiam fazer o turismo, como é que foi essa retomada? Como é que está o movimento e como é que você sentiu a retomada desse turismo, que é um turismo doméstico, né? As pessoas, principalmente, que são do próprio país e que estão viajando internamente, né? Como é que está isso lá em Vila Velha? Ele tem apresentado bons números, um pouco abaixo da nossa previsão, mas ainda são bons números. Só para você ter uma ideia, quando a gente assumiu o parque, na operação do Estado, eram recebidos cerca de 60 mil visitantes por ano no Parque Vila Velha. O ano passado, nós já fizemos 72 mil, ou seja, um número 20% acima. E esse ano, agora, 2023, existe uma previsão que a gente possa chegar até 90 mil visitantes, 1,5 vezes já acima do previsto. E isso sem o nosso principal atrativo que a gente entende como indutor de demanda, que é o elevador. As pessoas questionam demais o elevador no Parque Vila Velha, porque ele funcionou até meados da década de 90, então está desde esse período, há mais quase 30 anos sem funcionar. Então as pessoas perguntam, e o elevador, vai ter o elevador? Quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? Porque a estrutura está lá ainda, né? Então a gente está passando por essa fase, uma previsão bem realista de ser inaugurado ainda em 2024 o elevador. E daí com ele a gente começa a pensar em novas ações, novos atrativos para o parque, né? Lógico, sempre respeitando a conservação ambiental, que é um dos motivos por existirem uma unidade de conservação dentro do Parque Vila Velha. São 7h50, vou fazer uma pausa para intervalo e a gente já volta para concluir a conversa aqui. São 7h52, o assunto do dia hoje aqui no T-News é o Parque Estadual de Vila Velha, que vai completar 70 anos. O gestor do parque, Leandro Ribas, é o nosso convidado aqui no estúdio, já falou bastante sobre todos os atrativos, a nova gestão, a nova estrutura do parque. Em vários momentos a gente passou aí pela questão da importância de ser o Parque de Vila Velha uma das unidades de conservação ambiental mais importantes do país, né? E eu queria saber, com relação a isso, com relação ao compromisso de preservação, de conservação da área, o que está sendo feito ali para proteger essa biodiversidade. E aproveito para perguntar sobre o controle da proliferação de pinos, porque a gente tem visto notícias, né, ações que estão acontecendo ali na região do Parque de Vila Velha, coordenadas pelo Instituto Água e Terra, que faz a gestão nesse aspecto. Inclusive, na semana passada, se não me engano, teve queima controlada de pinos. O que está acontecendo em todos os aspectos ali no Parque de Vila Velha para a conservação ambiental? O Parque Vila Velha como unidade de conservação, existe um tripé, né, que é o da visitação, do pedagógico e o científico. Então a gente tem na visitação, a gente já estimula as pessoas que conheçam o Parque Vila Velha, porque só
só ama quem conhece. Então, a pessoa, a partir do momento que conhece o Parque Vila Velha, passa a amar e passa a cuidar da natureza. Nesse aspecto também, como operações, a gente tem o programa Lixo Aterro Zero, ou seja, nenhum grama do lixo que é produzido no Parque Vila Velha, seja das operações ou da visitação, vai para aterro sanitário. Então a gente já faz essa conscientização do visitante. A primeira placa que nós temos do parque, depois do bem-vindo, é onde explicamos o programa Lixo Aterro Zero. Então essa parte da visitação que a gente faz, o conhecimento da importância da unidade da conservação. Na parte científica, são mais de 30 pesquisas simultaneamente sendo realizadas no parque, tanto de meio biológico, geológico, enfim, várias sociais que são realizadas dentro do Parque Vila Velha. E essa questão da consciência da conservação ambiental, onde a gestão ambiental do parque fica a cargo do órgão concedente, do Instituto Água e Terra, mas nós servimos como apoio. Então várias iniciativas são realizadas. Semana passada teve a queima prescrita de uma área grande dentro do parque, porque a gente faz essa queima onde são exterminadas as espécies invasoras para a vegetação nativa voltar com mais força, né? Então faz a queima controlada. Além disso, o controle de pinos, onde a concessionária faz com a equipe de manutenção, e também temos uma equipe muito boa de voluntariado, coordenada pelo Dr. Fábio, promotor na cidade de Ponta Grossa, onde ele reúne interessados para fazer o controle com motosserras dos pinos que são invasores lá no nosso bioma. Voluntários vão lá derrubar. De forma voluntária, né? Então, como eu disse, a área do parque são 38 km², mas a concessão gira em torno de 2 km², né? Então, a área de concessão que é visitável. Então, precisa fazer esse controle no parque como um todo. E a gente está sendo bem sucedido, né? Porque quando a gente visualiza um lobo-guará, quando já foi visualizado, a onça sussurana, também já a onça parda, né, sussurana, que já foi visualizada. São mamíferos que só aparecem em locais muito bem preservados, né? E com um contínuo daquele bioma, né? Porque senão eles não conseguem. Porque eles são os animais do topo da cadeia alimentar, né? Então, para eles estarem aparecendo é porque o bioma está bem conservado. Sinal de que está tudo bem. Está tudo bem, tá indo tranquilo lá. Ali há várias espécies, né? Inclusive espécies ameaçadas de extinção nessa área do Parque de Vila Velha. O que quando o turista vai lá ele acaba vendo? É mais difícil de encontrar o lobo-guará e a sussurana, mas... Ainda mais se tiver burburinho, porque se tem gente, eles não aparecem. Né? Mas tem esquilos, tem coatis também aparecem por lá, mais de 200 espécies de aves catalogadas conforme o nosso plano de manejo. Esses dias, inclusive, apareceu uma águia cinza lá, que é muito rara, a gente conseguiu visualizar ela nos arenitos. Enfim, é uma exploração muito diversificada que você tem no Parque Vila Velha, né? Você passar pelos arenitos e remeter que há 300 milhões de anos, né? Aquilo lá foi fundo de mar. Mexe com o imaginário, né? Mexe com o imaginário, né? Putz, um Ponta Grossa que está quase 200 metros do Oceano Atlântico, mas já foi fundo de mar lá em Ponta Grossa. Então você tenta fazer essa imaginação de como era no passado realmente, né? A própria caminhada noturna, né? Como eu mencionei anteriormente, pelo parque ser afastado de grandes centros urbanos, você consegue visualizar todas as constelações. A gente brinca até, né? Que é o céu do interior, né? Exatamente. A gente tem ouvintes que vivem em cidades menores e que para eles é normal. A gente, quando vai para um lugar em que a gente enxerga as constelações direito, a gente nem acredita. Porque sai de um grande centro urbano, a gente não enxerga quase nada no céu, né? A iluminação fica inteira nas estrelas, né? Então deve ser a coisa mais linda. Então, e a gente tem também um telescópio de alto alcance, então você consegue enxergar todos os planetas. Nessa caminhada noturna tem observação mesmo. Tem. Você faz o passeio pelos arenitos e no retorno por centro de visitantes você faz a observação no telescópio. Então essa agora de sexta-feira, principalmente... E tem alguém falando sobre o assunto? Tem um especialista em astronomia. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Por exemplo, eu consegui entender o zodíaco com esse especialista, que ele me mostrou realmente, tá aqui a constelação de Escorpião. Daí a gente olha, realmente parece um escorpião. A partir com ele que eu comecei a entender os símbolos do zodíaco, que realmente as constelações se assemelham demais aos signos.
Fantástico. Para quem ficou interessado, onde é que a gente encontra mais informações sobre o parque, participação na campanha de 70 anos, reservas? Quais são os canais de comunicação? Nosso site é bastante interativo, parquevilavelha.com.br. Lá também você encontra o e-commerce, que você pode fazer a compra antecipada dos ingressos. E tem explicação de todos os atrativos e ações que estão rolando no parque. A gente orienta também que siga as nossas páginas nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, @parquevilavelha. Lá você tem todas as informações do parque e fica ciente de todas as promoções e ações especiais que estamos fazendo. Maravilha, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista e sucesso lá com a gestão do parque. Eu que agradeço, reforçar novamente que o parque está aberto para todos os paranaenses e é um orgulho para nós do Grupo Sou Parques ter uma operação tão importante assim que mexe com carinho e com a emoção de todos os povos do Paraná.